Olá, amigos, bem-vindos a mais um Pílulas de Gestão. E hoje, como na semana passada, a pedido de alguns usuários dos nossos vídeos, das nossas pílulas, hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês de planejamento e gestão estratégica. Eu digo um pouquinho porque agora eu sei que, em função de que nós enviamos as pílulas pelo WhatsApp, eu sei que tem um limitador de tempo e de espaço, né? Então, eu não vou poder me alongar muito no assunto, de forma que eu consiga mandar para vocês o vídeo de forma inteira, né? Como eu não consegui enviar semana passada. Espero que aqueles que não puderam ver o vídeo de semana passada falando de relacionamento interpessoal tenham conseguido acessar através do nosso Facebook, né? Ou através do nosso canal no YouTube. Mas vamos lá. Vamos falar de gestão estratégica e planejamento estratégico para laboratórios de análises clínicas, obviamente, que é o nosso foco, né? Primeiramente, é preciso entender que a grande maioria dos nossos diretores, né, dos nossos detentores de laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte, são bioquímicos. E bioquímicos, na sua essência, né, são extremamente técnicos. Obviamente, nós temos muitos bioquímicos empreendedores, mas na sua grande maioria, eles são empreendedores, mas não são gestores. E aí que entra a questão de nós termos uma boa técnica de planejamento, né, de forma que, apesar de não serem gestores, com método, os bioquímicos consigam, então, gerir com a melhor qualidade o seu negócio chamado Laboratório de Análises Clínicas. Então, é nessa linha, né, que nós queremos ter esse repasse para vocês, de forma que vocês entendam, que principalmente os bioquímicos entendam, que é preciso método de gestão, né, como em todas as áreas, assim como nós temos métodos preconizados pela RDC 302, pelos sistemas de acreditação. Da mesma forma, nós precisamos ter um método gerencial, de forma que nós consigamos gerir, então, de forma sistemática, o nosso laboratório como um todo. E esse método, né, o mais conhecido, o mais adequado, é o planejamento e a gestão estratégica. Por que nós precisamos ter esse método, né? Porque apesar das características empreendedoras dos bioquímicos, é preciso que entendamos que para ter sucesso em uma organização, e em laboratório de análises clínicas não é diferente, nós precisamos ter duas coisas muito claras: as metas e planejamento de como alcançar essas metas. Porque não basta eu ter metas se eu não tiver um bom planejamento de como alcançá-las, né? De quais ações de fato devem ser feitas para que eu consiga atingir esses objetivos e essas metas. Então, para que eu possa ter esse planejamento básico, é preciso que eu faça toda uma análise, né, conjuntural do meu laboratório, para que eu consiga chegar a definir quais são as minhas metas estratégicas e como que eu vou me planejar para alcançar essas metas estratégicas. Então, para que a gente possa entender como nós vamos chegar ao planejamento, né, ao planejamento estratégico inicial do laboratório, é preciso entender que nós temos que fazer primeiro um diagnóstico inicial do laboratório. E esse diagnóstico inicial, ele parte de duas premissas básicas: o ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente interno, onde nós vamos analisar em função dos processos, dos riscos, né, do que nós temos de conjuntura de sistema dentro do laboratório, nós vamos analisar os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. E do ambiente externo, que nós vamos trazer em termos de fornecedores, de clientes, né, da sociedade como um todo, nós vamos analisar então dois pontos, que são a questão das oportunidades e das ameaças. Então, em cima desse diagnóstico básico, é que nós vamos determinar as nossas diretrizes globais, que são a questão da missão, né, que é de fato a razão de existir do meu laboratório, a visão, que é onde eu quero chegar, e é que é muito importante que nós não tenhamos vergonha, né, porque nós somos uma empresa com fins lucrativos, então é muito importante que a gente defina aqui na nossa visão questões de rentabilidade, questões financeiras, né, porque é o nosso negócio, e também a questão dos nossos valores, né, quais são os valores da nossa instituição, quais são os valores do nosso laboratório. A partir daí, então, da análise dessa conjuntura e da definição das diretrizes,
Nós vamos estabelecer os nossos objetivos estratégicos. Obviamente, esses objetivos nós vamos alinhar as questões do BSC, que são questões muito importantes, né? São 4 tópicos, 4 performances fundamentais para que a gente possa fazer uma análise global com definição de objetivos muito claros. Estabelecer as nossas medidas, então como que nós vamos medir o atingimento desses nossos objetivos, determinar as metas e determinar os projetos ou ações que vão nos levar, então, a atingir essas metas. Então, essa é a nossa gestão, o nosso método básico para que nós possamos estabelecer o nosso planejamento estratégico baseado no SCARCORD, né, ou no BSC. Então, é fundamental que para que a gente faça essa análise, para que a gente consiga atingir esse objetivo estratégico, né, para que nós possamos ter uma boa gestão, nós temos que focar em 3 questões. Primeira questão é a redução dos riscos. Então, é fundamental que eu esteja fazendo a minha análise conjuntural em função de reduzir riscos. E aqui a gente entra na questão dos riscos legais, dos riscos humanos, riscos materiais e riscos financeiros. Eu também tenho que reduzir ou minimizar custos, mas principalmente o grande objetivo da gestão estratégica é expandir os resultados por domínio de processos. Então, para que eu possa ter melhores resultados, com certeza eu tenho que dominar os processos. Então, é em cima desses 3 grandes requisitos que nós temos que fazer a nossa análise conjuntural do planejamento estratégico. A redução de riscos, a redução de custos e a expansão de resultados por domínio de processos. A partir daí, então, nós vamos alinhar essas informações em cima das 4 perspectivas do BSC. Né? A perspectiva financeira, né? Que é a perspectiva de sucesso financeiro que eu tenho que ter para a minha organização. A perspectiva de processos internos do negócio. Então, a minha situação atual em relação aos meus processos e o que eu preciso fazer para que eu tenha domínio sobre os meus processos e, em consequência disso, reduzir riscos e reduzir custos. A questão do aprendizado e do crescimento, que está diretamente ligado, né, a alcançar a minha visão e a fazer com que os meus colaboradores, os meus funcionários tenham melhores habilidades para que a gente possa ter sucesso nos nossos processos internos. E a 4ª perspectiva em relação ao nosso cliente, né? Como que eu vou alinhar as questões do meu cliente de forma que eu possa alcançar a minha visão e de que forma que eu possa ter a fidelidade dos meus clientes. Então, são essas quatro perspectivas que nós vamos alinhar o nosso planejamento estratégico. Então, toda a parte de planejamento, ele se baseia nesses fatores, mais a questão das 4 perspectivas do BSC. Perspectiva financeira, de processos internos do negócio, de aprendizado e crescimento, e a perspectiva do cliente. Como objeto final do planejamento estratégico, então nós vamos ter um documento, um documento simples, objetivo, mas que denotem as ações que nós vamos precisar para desenvolver então o nosso negócio. E esse documento, ele vai precisar conter as principais conclusões do diagnóstico, então da nossa análise de ambiente interno e externo, o descritivo de metas, em função das medidas que nós vamos estabelecer, o descritivo de atividades a serem realizadas para alcançar cada uma das metas, em função dos nossos objetivos estratégicos, aliado às 4 perspectivas do BSC, o cronograma dessas atividades para que elas sejam de fato acompanhadas periodicamente, e os investimentos necessários, Aqui tanto a questão de investimentos financeiros, materiais, humanos, todos os investimentos necessários para que nós possamos ir de encontro ao atendimento, então, do nosso planejamento estratégico. E em função disso, nós vamos ter, então, um planejamento normalmente em 3 níveis, um planejamento estratégico, que é aquele mais voltado para as questões da direção do laboratório, que é um pouco mais abrangente em função de prazo. O plano tático, que é aquele em função de gerência e coordenação. E neste plano tático é que deve ser, então,
colocada toda a energia, né, dos nossos líderes de setores, dos nossos líderes do laboratório, porque é neste meio, né, é nesta conjuntura que nós vamos buscar as informações e vamos levar essas informações para o ambiente, né, estratégico de fato, que é onde nós vamos levar essas informações para a direção, para que a direção possa ir tomando os seus posicionamentos à medida que ela vai avaliando o seu planejamento estratégico. E o último nível, né, o plano operacional, que é aquelas questões do dia a dia, né, onde estão os nossos funcionários, os nossos colaboradores, vão ter ações de curto prazo, ações que precisam ser feitas na rotina para que nós possamos chegar, né, e ir de encontro a, de fato, atingir as nossas metas estratégicas em função dos nossos objetivos estabelecidos. Porque o mais importante não é fazer o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico está na linha do pensamento sistêmico, né? E pensar, a grande maioria de nós pensa. O que de fato é importante na questão do planejamento estratégico é a gestão estratégica, ou seja, a gestão das ações, que elas têm que ser renováveis e de inovação. Isso é o mais importante, porque não adianta nós fazermos um planejamento estratégico que não seja desafiador. Então nós temos que ter um planejamento estratégico que nos proporcione uma gestão das ações de forma que nós vá renovando essas ações à medida da definição da nossa visão e que principalmente nós consigamos buscar dentro dessas ações questões de inovação. Então este é o grande objetivo, este é o grande ganho da questão estratégica. Eu fazer de fato a gestão das ações, eu ter um compromisso em gerir as ações. E essas ações eu vou gerir através dos meus objetivos estratégicos e através das minhas metas, né? Controlando de fato se as ações que devem ser executadas estão sendo executadas na prática. Então este é um tema muito interessante, é um tema grandioso, né? Que acredito que todo laboratório tenha que pensar, né? Principalmente fazer uma base de planejamento estratégico, mas principalmente gerir as ações estratégicas. Obviamente que nesse espaço curto de tempo nós não vamos conseguir passar para vocês todas as informações, mas nós queríamos passar essa linha de raciocínio, né, de método, de como se faz um planejamento estratégico. Espero que tenha sido útil para vocês. Quaisquer outras informações que vocês precisarem, sabem que podem contar conosco, né, através dos nossos canais de comunicação. Por favor, busquem mais informações, nos solicite maiores informações e qualquer necessidade que vocês tiverem, sabem que estamos sempre à disposição. Então, um grande abraço a todos, espero nos vermos na próxima semana com mais um Pílulas de Gestão.